De volta com o artigo 5º da Constituição da República e para falar de dois princípios importantíssimos para qualquer concurso. O princípio do devido processo legal e o princípio do contraditório e ampla defesa. Não se esqueçam de estudar o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República. Fundamental, inclusive na revisão. É sempre importante dar uma lidinha no artigo 5º, incisos 54 e 55, um pouco antes de qualquer concurso, de qualquer prova de direito constitucional. Por quê? Por que os dois princípios são importantíssimos? Por uma questão lógica. Vivemos em um Estado democrático de direito. Vivemos em uma sociedade onde as normas, o direito que rege a vida dessa sociedade foi instituído de uma forma democrática, sobretudo através da função legislativa, através da função do poder legislativo. Então, naturalmente, quando se fala de um processo, seja um processo administrativo, seja um processo judicial, esse processo ele tem um rito a seguir, ele tem uma forma de se desenrolar, ele tem uma forma de acontecer. E onde nós vamos encontrar essa forma? Onde nós vamos encontrar esse caminho, esse rito, esse caminho a ser percorrido até a solução definitiva do respectivo conflito, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Ora, eu preciso seguir a legalidade. Eu preciso seguir as normas existentes no nosso ordenamento jurídico que instituem o respectivo processo. É fundamental um respeito ao devido processo legal. Então percebam o seguinte, o princípio do devido processo legal, ele decorre do próprio princípio da legalidade no âmbito da administração pública. A administração pública, ela precisa seguir os trilhos da legalidade, seja no âmbito do legislativo, do executivo, do judiciário, das funções essenciais da justiça. Então, qualquer tipo de processo, naturalmente, precisa seguir a legalidade instituída através da função legislativa, através das normas que existem no nosso ordenamento jurídico para o seu desenrolar. Então estamos falando de uma consequência natural do próprio princípio da legalidade. E se o princípio do devido processo legal, ele decorre do próprio princípio da legalidade, é importante perceber que não existe devido processo legal sem se assegurar contraditório e ampla defesa a qualquer das partes que atuam no respectivo processo. Seja a acusação, seja a defesa, tanto a acusação quanto a defesa possuem todo o direito, todos os meios necessários, lícitos, de provarem as alegações, para provarem, melhor dizendo, as alegações das respectivas partes. Então percebam que estamos falando de algo lógico, algo decorrente do próprio Estado Democrático de Direito, do princípio da legalidade. Então o princípio do devido processo legal e, consequentemente, o contraditório e ampla defesa decorrem do próprio princípio da legalidade, decorrem da própria existência do Estado Democrático de Direito. Vejam só o texto da Constituição e como que a Constituição é claríssima nos incisos 54 e 55. Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Óbvio, se eu vou privar alguém da sua liberdade, se eu vou privar alguém de seus bens, o nosso ordenamento jurídico institui a forma, qual é o caminho para que isso aconteça. E durante esse caminho a ser percorrido, durante esse caminho trilhado pela legislação, pelo ordenamento jurídico, o que é garantido a todo momento também? Contraditório e ampla defesa. Então nós estamos falando de algo básico. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Novamente, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório e ampla defesa, ok? Então percebam, estamos falando de uma questão simples. Na maioria das vezes, as bancas examinadoras fazem uma cobrança e até mesmo uma interpretação literal dos incisos 54 e 55. Só que determinados concursos
concursos gostam de aprofundar um pouquinho mais. E existe uma concepção por parte da doutrina que quando se fala do devido processo legal, o grande objetivo foi uma proteção do ponto de vista material. E quando se fala, né, do contraditório e ampla defesa, eu tenho aí uma concepção, um objetivo por parte da Constituição de instituir uma proteção formal. No material de direito constitucional da Editora Atualizar, nós colocamos, tá, essas observações. E aí vejam só, mas principalmente aí para os concursos mais elaborados, sobretudo o pessoal aí, bacharel em Direito, que se prepara para os cargos de bacharel em Direito. Ó, dupla proteção. Na verdade, a gente tem uma dupla proteção quando se observa o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa. Material ou acepção substantiva, no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade no decorrer do processo, garantindo assim os direitos à liberdade e à propriedade do indivíduo. Se eu falo de um processo, e se eu falo de um devido processo legal, o desenrolar desse processo precisa ser feito com base na razoabilidade, com base na proporcionalidade, tá? E aí vem uma questão que é uma questão recorrente em concursos públicos. Vejam só, a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios constitucionais implícitos que têm sede material no devido processo legal. Então o importante aqui é o seguinte, ó, quando se estuda o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade no âmbito da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição, no âmbito, né, da administração pública, é importante perceber que eles buscam o seu embasamento no devido processo legal, tá? Aqui que vem uma afirmativa comum, principalmente naquelas provas de certo e errado. Não se esqueçam disso, ó. A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios constitucionais implícitos que têm sede material no devido processo legal, ok? Então, ó, é o ponto, o ponto mais importante, né, dessa acepção material de interpretar e perceber o devido processo legal e também o contraditório e ampla defesa, mas do ponto de vista material. E o aspecto formal? O que seria o aspecto formal e, sobretudo, aí centrado no contraditório e na ampla defesa? Vejam só, no sentido de assegurar a total paridade de condições no processo e a plenitude de defesa, garantindo-se o contraditório, direito que tem a parte de tomar conhecimento e contraditar tudo o que é levado pela parte adversa ao processo, e a ampla defesa, direito que é dado à parte de trazer ao processo todos os elementos de prova licitamente obtidos para comprovar a verdade. Novamente, ó, sentido formal, né? No sentido de assegurar a total paridade de condições no processo e a plenitude de defesa, garantindo-se o contraditório. E o que vem a ser, em termos práticos, o contraditório? Direito que tem a parte de tomar conhecimento e contraditar tudo o que é levado pela parte adversa ao processo. E a ampla defesa. O que significa, em termos práticos de concurso, a ampla defesa? Direito que é dado à parte de trazer ao processo todos os elementos de prova licitamente obtidos para comprovar a verdade. Não se esqueçam do licitamente obtidos, até porque no nosso próximo vídeo, o próximo inciso da Constituição, que é o inciso 56, ele vai falar a respeito das provas ilícitas. Nós não podemos ter meios de prova que sejam ilícitos, ok? Bem, sobre o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, são as observações que a gente precisa ter em termos práticos de concurso, ok? No nosso próximo vídeo, como eu disse, artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República, provas ilícitas. Obrigado e até o nosso próximo encontro.